Bom, pessoal, vamos iniciar nossa aula. Bom dia, paz do Senhor. Só me dê um ok se vocês estão conseguindo me ver, estão me ouvindo bem. Tá a conexão aí para a Oi, gente senhor começar. Bader. Paz do Senhor, tudo Ótimo, bem? bem. Ah, legal. Os demais me ouvem também? As Danielas, Daniele, Daniela, Sim, Bruno, pode senhor. paz do Senhor. Vamos lá, pessoal, vamos começar mais uma aula. Eu vou começar com uma oração e daí nós já iniciamos, tá bom? Vamos orar, então. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus, reunidos mais uma manhã para estarmos juntos aprendendo da Tua Palavra. Senhor, eu peço que o Senhor continue abençoando a cada jovem, que o Senhor continue, Pai, usando a cada um deles a Sua presença e por meio, Senhor Jesus, também do aprendizado da Tua Palavra. Que o Senhor venha nos iluminar nessa manhã para que nós possamos aprender um pouco mais de Ti, Senhor Jesus. Que a Tua Palavra, Senhor Jesus, ela venha gerar bons frutos em nossas vidas. Pai, eu peço que o Senhor esteja conosco nesse momento, abençoe os que ainda estão por entrar, dê-nos uma aula abençoada, Senhor Jesus, e um domingo abençoado também é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, eu estou fazendo um compartilhamento aqui de uma apresentação, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar também. Só me dê um ok também se vocês estão visualizando aqui, ó, uma apresentação que eu estou compartilhando. Beleza, tá aparecendo sim, Brito. E aí, meu brother, tudo bem? Paz, Senhor. Pai, tudo bem? Então vamos lá começar com a nossa aula. A nossa lição de hoje, a lição de número 7, denominada Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, na aula passada, nós vimos uma aula que estava bem ligada com o assunto que nós vamos estudar na lição de hoje, que é a lição de número 7. O nosso textuário, ele diz o seguinte, deixa eu admitir aqui, nosso textuário diz o seguinte, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Isso está lá em Efésios 2:14. A nossa verdade prática diz o seguinte, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre os homens. A nossa leitura bíblica, pessoal, a gente vai fazer do modo tradicional, né, que a gente tem feito aí nas últimas aulas também, que a gente costuma fazer quando nós estamos fisicamente. E ela se encontra no livro de Efésios, a gente vai ler no capítulo 2, dos versos 14 até o 19, tá? Então, eu vou fazer a leitura do primeiro, e daí eu vou pedir que vocês nos ajudem aí com a leitura dos versículos subsequentes, tá bom? Então, vamos lá, eu vou iniciar aqui. Efésios 2, então estejam aí com a Bíblia aberta, que a gente vai usar bastante ela hoje, tá? Do versículo 14 até o 19. O versículo 14 diz o seguinte, porque ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isso é a lei dos mandamentos que se consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Alguém se habilita? Porque por ele ambos têm acesso ao Pai em um só Espírito. 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Muito bem, pessoal. Muito bem. Bom,
estou pontuando aqui quais são os objetivos gerais, né, da nossa lição, que ao final da aula nós temos que atingir aí em cada um dos tópicos. Então, o primeiro ponto é pontuar a inimizade que existia entre Deus e os homens, explicar, né, que por meio da paz Cristo fez um novo homem e também evidenciar que pela cruz nós somos reconciliados com Deus. Tá? Esses são os objetivos gerais da nossa lição. Iniciando na introdução da nossa lição, eu vou recuperar um pouquinho do que a gente viu lá na aula com o nosso irmão Otoniel, tá? Que é a nossa lição de número 6, que falava um pouco da condição dos gentios sem Deus. Então, na lição que nós aprendemos no domingo passado, foi discorrido qual que era a condição dos gentios sem Deus, né? Então, nós vimos a questão da circuncisão, nós vimos a questão da separação, ou seja, nesse sentido eles estavam numa condição sem Cristo, eles eram tidos como incircuncisos, separados de Israel e longe da promessa de Deus. Tá? Então essa era a condição do povo gentil sem Deus. E na lição de hoje elas estão muito entrelaçadas, que nós vamos ver. Deixa eu até passar aqui para frente. No versículo que eu estou compartilhando aí, diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de vós que noutro tempo éreis gentios na carne e chamados de incircuncisos, pelo que na carne pela carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Isso foi o que a gente viu lá na aula passada. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, essa era a condição dos gentios sem Deus. E a lição de hoje, ela tem por objetivo retratar justamente uma situação que aconteceu, né? Então, até aqui para ilustrar o que a gente está falando, a gente tinha, por um lado, os judeus, né? Que eram tidos lá como povo da promessa, ou seja, a promessa feita a Abraão, eles eram o povo da promessa, os judeus de um lado, e de outro lado, nós tínhamos aqui os gentios, e existia essa separação entre eles. Tá? Então, na aula passada, nós vimos alguns aspectos que o Tony trouxe para a gente com relação a essa separação que existia, a da circuncisão, né? E da importância que isso tinha para o povo judeu, no sentido de que isso era uma marca da aliança, né, do povo, que fazia a distinção desse povo com os demais também. E na aula de hoje, nós vamos discorrer um pouquinho de algo que aconteceu. Então, essa era a situação, né, a figura que nós tínhamos até então, mas alguma coisa aconteceu que, na nossa lição, se nós voltarmos um pouquinho lá para a nossa leitura, um pouquinho antes ainda do que nós lemos, no versículo 13, Paulo usa uma expressão para dizer, e ele usa a expressão mas agora. Ou seja, até aquele ponto, aquela situação que os judeus viviam, os gentios, né, os povos viviam, mas agora alguma coisa aconteceu. E o que foi que aconteceu dentre todos esses pontos que nós vimos aí, da separação e dessa inimizade que existiu entre esses dois povos? E essa mudança, ela repousa onde? Na obra que Cristo realizou. Tá? Então, se nós vimos lá em Efésios 2, no capítulo 13, nós vamos ver exatamente isso. Tá? Então, o objetivo da aula de hoje é nós estudarmos o que aconteceu, né, da situação anterior para agora. Então, o objetivo da lição que nós vamos discorrer agora é justamente isso. Tá bom? Então, lembrando mais uma vez, né, existia aí uma separação, né, entre o povo judeu e os gentios, existia toda a questão dos judeus em termos como sendo o povo da promessa. Nós já estudamos também nas lições anteriores, né, no início, sobre a herança, né, que nós somos tidos aí como filhos adotivos, e na aula de hoje a gente vai discorrer especificamente aí o que aconteceu para resolver esse impasse aí que existiu entre esses dois povos, tá? O tópico aqui é o que eu estava mencionando sobre
o livro de Efésios 2:13, né? Em que Paulo diz: mas vós que estáveis longe já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Então, alguma coisa aconteceu aqui, né? Pela obra de Jesus Cristo, que desfez essa inimizade entre esses dois povos. Alguém pode fazer a leitura para mim do livro de Hebreus 9:22, por favor? Só quero que vocês me ajudem aí participando da aula, fazendo pergunta, respondendo, habilitem o áudio aí para a gente ter um... Hebreus 9:22, Brito. Isso. Vamos lá. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Muito bem, então nós vimos aqui, ó, o que precisou acontecer, né, para a remissão dos nossos pecados. Então, pessoal, deixa eu só corrigir aqui a questão da apresentação de novo. Tá, então aqui o livro de Hebreus, ele traz, ele está falando justamente sobre a remissão dos nossos pecados, né, que está aí diretamente ligado com, pelo sangue de Cristo, nós nos achegamos perto de Deus, daí fazendo alusão no livro de Efésios 2:13. Aí nós vamos entrar agora, para falar propriamente da nossa lição, no tópico 1, que tem por título Cristo desfez a inimizade entre os homens, tá? E aqui eu estou trazendo os 4 subtópicos que nós vamos falar, tá? Então, falando especificamente do primeiro, alguém consegue ler o tópico 1 para mim, por gentileza? Subtópico 1, a parede da separação entre os homens. Ô, Brito, vou ler aqui, tá bom? Obrigado, Eliseu. Pai, senhor. Nada, pode, senhor. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Atos capítulo 21, verso 28 ao 30. Muito bem, obrigado, Eliseu. Então, pessoal, nesse subtópico 1, a gente está vendo aqui o título A Parede da Separação. Então, é importante a gente frisar que essa parede de separação ela era tanto literal como espiritual. Em que sentido, Bruno? Quando a gente fala numa parede literal, é que literalmente existia essa parede de separação, nós vemos aludida aí nas paredes que cercavam o templo. Então, eu estou trazendo, inclusive, aqui, ao lado esquerdo, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, essa parede aqui, que exemplifica exatamente, na época de Jesus, né, como que era formado lá a cidade de Jerusalém. Então, aqui nós temos o templo, né, e o templo ele é totalmente separado, cercado aqui. Não sei se dá para ler, mas aqui, ó, onde eu estou apontando com o slide, é onde ficava o templo. A gente vê que ele era totalmente cercado, né, separado, justamente porque existia aí toda uma tratativa de permissão para que as pessoas pudessem adentrar o templo, ou seja, pessoas que não eram permitidos, era extremamente proibido. Nós vamos ver uma situação que aconteceu com Paulo no livro de Atos, tá? E aqui a demais cidade, né, de Jerusalém. Então a gente vê essa parede literal que existia. Então, literalmente, pelo judaísmo, né, existia essa separação entre os gentios e o povo judeu. E nós vemos aqui, com relação ao templo, essa parede física, ela existia literalmente, mas também existia essa separação espiritual, ou seja, esses povos, eles eram povos separados, eles não eram povos ligados. Quando a gente fala de separação, trazendo um pouco de outras situações que também acontecem quando nós falamos aí de separação,
nós vemos a situação que acontece hoje na Coreia do Norte com a Coreia do Sul, tá? Que era um país único, né, com a Coreia, e daí houve essa separação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que se deu principalmente durante a Guerra Fria. Então, durante a Guerra Fria, intensificou, ocorreu ali a Guerra da Coreia, e depois, antes, aliás, quando teve aí o final da Segunda Guerra Mundial, né, da invasão de japoneses na Coreia, houve a separação. Na Coreia do Norte, né, que foi liderada ali pelos soviéticos, e a Coreia do Sul, que foi ocupada ali pelo povo dos Estados Unidos. Então, houve essa separação, né, de um país que era único, e daí ele se separou entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e isso é algo que se perdura até hoje, a inimizade aí entre essas duas nações, tá? E o que eu quero trazer como contexto para nós com relação a essa separação. Tal como acontecia, né? A gente está estudando aqui, Paulo está trazendo o contexto nos Efésios, com relação a essa separação que existia entre o povo judeu e também com os gentios, ela também acontece por exemplo, que eu trouxe na Coreia do Norte e na Coreia do Sul. E o que isso traz, né? Isso traz tristeza, traz separação, principalmente se nós pensarmos que isso pode gerar separação de famílias, né? Que outrora tinha um convívio, uma aproximação, e agora não mais. Isso aconteceu de fato quando nós vemos lá na Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E também trazendo para uma situação muito mais atual, é a situação que nós estamos vivendo de isolamento social. Então, algumas pessoas, né, que tinham uma vida talvez mais ativa, muito contato com familiares, amigos, faculdade, trabalho, agora nós estamos aprendendo a viver numa realidade totalmente nova para a gente. Algumas pessoas, em meio a essa situação, têm muita dificuldade de conseguir viver em isolamento, né? E precisa aí de orientações, porque pode, inclusive, desenvolver quadro depressivo, isso impactar diretamente na saúde também. Então, nós vemos que isso não é algo bom, nenhum tipo de separação, né? É algo bom, e a gente está sofrendo isso e podendo viver isso na pele, digamos assim, na situação que nós estamos vivendo de isolamento social hoje, né? Aprender a viver separado. E então, esse tipo de separação, né, ele não é benéfico. Nós vemos isso relatado aí no tópico 1, fala da parede da separação dos homens, que separava aí o povo judeu do povo gentil. E essa separação ela era tanto física, que nós vemos aí a alusão do Templo de Jerusalém, como também era literal, na verdade, e também como ela é espiritual, que separava esses dois povos. E isso era tão forte, né, na época, que nós vemos aí o exclusivismo religioso dos judeus, que é a proibição, né, de acesso ao templo a estrangeiros, tá? Então era exclusivo aí do povo judeu. Então, se alguém puder abrir no livro de Atos para mim e me ajudar com a leitura, no livro de Atos 21, a gente vai ler do 28 ao 30. Então, me ajudem aí, abram a Bíblia, o livro de Atos, para nós acompanharmos aí a leitura. No capítulo 21, a gente vai ler dos versos 28 ao 30. Então, quem achar, habilite o microfone aí, por favor, e me ajude com a leitura. No livro de Atos 21, do 28 ao 30. Alguém se habilita para ler? Eu vou ler aqui, Brito. Obrigado, Eliseu. Nada. 28 ao 30, né? Isso. Tá bom. Gritando: Homens de Israel, socorro! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos os homens contra o povo, a lei e este lugar. E além disso trouxe os gregos para dentro do templo e profanou este santo lugar. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo, um Éfeso, supondo que Paulo tivesse conduzido para dentro do templo. E toda a cidade ficou agitada, e as pessoas corriam juntas. E eles, tomando Paulo, o arrastaram para fora do templo e imediatamente fecharam-se as portas. Obrigado, Eliseu. Então, nós vemos aqui, né, o exclusivismo religioso
do judaísmo. Então, na época, nós vemos a passagem aqui de Atos, né, inclusive quando a passagem de Paulo para Jerusalém, ele foi acusado de levar um estrangeiro, né, para dentro do templo, e daí ele foi arrastado para fora do templo, com o povo com a intenção de matá-lo. E daí houve a intervenção, né, dos soldados e que o levaram preso. Tá? E daí tem, se a gente discorrer mais adiante o livro de Atos, nós vemos aí a defesa de Paulo, enfim. Mas o que eu queria frisar com relação a esse versículo é justamente a situação que aconteceu, né, toda a problemática, por eles acharem que Paulo tinha levado um grego, né, lá da cidade de Éfeso, para dentro do templo. Então ele foi afastado, ele foi acusado de profanação, foi arrastado para fora para ser linchado, que nós vemos aí um pouquinho adiante no versículo do 30 ao 34. Então, esse exclusivismo, né, religioso do judaísmo, ele não era saudável e separava esses dois povos, tá? Mas o que aconteceu? Essa separação, daí nós vamos ver na sequência no subtópico 2, que é a derrubada dessa parede que separava os judeus e gentios. Então nós vimos claramente aí que existia essa separação, né, o exclusivismo do povo judeu, que separava, deixava de fora os gentios, e essa parede ela foi quebrada, tá? Que inclusive essa referência que eu estou trazendo aqui está lá na nossa leitura bíblica que nós fizemos, né, na parte B do versículo 14, logo do primeiro, que diz o seguinte: porque ele é a nossa paz, o qual ambos os povos se fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Aí, mais adiante, Efésios 2:18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E abram para mim aí, se vocês tiverem fácil, o livro de Hebreus 19, tá? Então nós vemos aqui o que aconteceu. Existia essa parede de separação entre esses dois povos, mas a parede foi derrubada, e nós vemos em Efésios 2:14, em Efésios 2:18, para que ambos esses povos tivessem acesso ao Pai. Então, essa parede aqui, ó, que era uma parede espiritual, né, e física, como nós vimos também a alusão do templo, ela deixou de existir. Então, leiam para mim aí em Hebreus 10 e 19, por favor. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus. Muito obrigado, Dani. Então, aí mais uma vez nós vemos, né, que pelo sangue de Jesus nós tivemos acesso direto. Então, essa parede aqui, ó, ela deixou de existir, tá? E por meio de quê? O que aconteceu, né, para que essa parede de separação que separava esses dois povos deixasse de existir? Antes, inclusive, eu acho que esse slide aqui ele ficou um pouquinho fora de ordem, mas eu vou pular e depois eu volto naqueles dois, tá? Nós vamos ver aqui o conceito da lei dos mandamentos, para que nós consigamos entender o que foi de fato aí resolvido para que essa separação deixasse de existir. O tópico do subtópico 3, ele vai trazer o conceito aí da lei dos mandamentos, tá? Então, eu queria trazer um contexto para vocês sobre a lei de Moisés ou a lei mosaica. Essa lei, ela consiste, né, na Torá, daí que os judeus seguem, que são os 5 livros de Moisés, mas ela é sintetizada, ou seja, ela é resumida nos 10 mandamentos, tá? Mas ela é muito maior, se não me engano são 600, não me lembro com precisão agora, 613, se não me engano, mandamentos aí que compõem toda a lei de Moisés, né, que é seguida pelos judeus. Mas ela é sintetizada nos 10 mandamentos, nós vamos ver. E para que nós consigamos entender a lei de Moisés, a gente consegue fazer uma separação entre 3 aspectos, que é o aspecto moral, civil e cerimonial, tá? Então aqui a gente vai voltar um pouquinho nesse slide. Então a lei de Moisés, ela pode ser dividida em 3 partes, tá? Que é a lei moral, a lei civil e também a lei cerimonial. Aonde que está ligada aí a lei moral? A lei moral, ele é um padrão de conduta.
ela é um padrão de conduta que é válido para todos os cristãos, tá? Então, são coisas, né, que fazem parte da lei, né, instruções de cunho moral, que ela é válida para nós como cristão também. Mas qual que é a diferença quando nós pegamos aqui a lei moral da lei mosaica, né? Para os judeus, ela era tido como eles eram legalistas, ou seja, eles deviam ter o cumprimento da lei, tá? E isso era meio de santificação e também para que eles pudessem herdar a vida eterna. Mas hoje, ela não é meio de salvação. Nós vemos lá no livro de Efésios 2, do 8 e 9. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Então, qual que é a diferença quando nós fazemos essa alusão? Existe aí a lei moral, né, que tem os preceitos de padrão de conduta, que ele é válido para todos os cristãos, mas a diferença é que para os judeus, essa parte moral da lei, ela era tida como sendo legalista, ou seja, os legalistas que existem hoje também, eles acreditam que você precisa seguir a lei para que você tenha como meio de salvação e também para a santificação. Tá? Mas o que Paulo vai dizer lá no livro de Efésios 2, do 8 ao 9, pois é pela graça de Deus que vocês foram salvos por meio da fé que vocês têm. Vocês não salvaram a si mesmos. A salvação vem de Deus como dom. Tá? E não é como resultado das obras que alguém fez, para que assim ninguém se orgulhe. Ou seja, a nossa salvação, ela não é por meio das nossas obras ou pelo cumprimento de uma lei, tá? Mas ela é pela graça e pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é uma parte da lei dividida em três, tá? Que nós estamos trazendo aqui no contexto da lei de Moisés. Existia também essa divisão da lei de Moisés na lei civil, ou seja, ela estava diretamente relacionada a Israel como nação, tá? Diretamente relacionada a Israel como nação, tá? Um cidadão israelense, para o próprio judeu, na condição de cidadão. E também existia a lei cerimonial, tá? Que estavam relacionados aí aos rituais, aos ritos, às cerimônias religiosas previstas na lei. Mais adiante, a gente viu então a separação da lei de Moisés, né? Isso daqui era o cumprimento da Torá pelos judeus. Mas como houve a quebra, né, dessa separação para que houvesse uma reconciliação entre os povos. Então é muito importante que todos entendam, inclusive eu vou voltar aqui e perguntar se vocês têm dúvida com relação a esses 3 pontos que nós estamos trazendo aqui, que é o conceito dos mandamentos, tá? Que esses eram os mandamentos aí que a gente acabou dividindo a lei de Moisés em 3, na moral, civil e cerimonial. Quero perguntar se vocês têm alguma dúvida para que a gente consiga evoluir para o próximo ponto. É muito importante que vocês entendam esse subtópico para que vocês consigam entender os demais pontos que vão ser trazidos aqui da lição. Alguém tem alguma dúvida? Se não tiverem, a gente avança. Ok, vamos continuar. Então, como houve, né, essa reconciliação entre os povos? O subtópico 4 ele vai falar sobre a revogação da lei dos mandamentos, ou seja, algo que aconteceu que eliminou, né, essas barreiras. Então, a gente viu que houve a resolução, né, desse impasse que existia entre esses dois povos, com a eliminação dessa barreira espiritual que existiu entre eles. Mas como que isso aconteceu, né? Como? Então, o subtópico 4 ele vai trazer exatamente isso, esse contexto para nós. Livro de Efésios 2 e 15. Vamos lá, eu vou ler aqui, tá? Efésios 2 e 15 diz o seguinte: Cristo fez isso quando aboliu a lei com os mandamentos e suas regras. O seu propósito era fazer paz ao criar em si mesmo um novo povo daqueles dois povos. Então, aqui já está a resposta, né, de como houve essa reconciliação. Então, vou ler aqui de novo para a gente. Cristo fez isso quando aboliu a lei. Até, vou ler um pouco antes para ficar com um pouco mais de contexto para a gente, tá? Por causa de Cristo, lendo 14, por causa de Cristo, nós agora
temos paz. Ele fez dos dois povos um só, e pelo seu próprio corpo destruiu a barreira de ódio que os separava, que é a barreira que nós estamos falando aqui, né, essa barreira espiritual que separava esses dois povos. Cristo fez isso quando aboliu a lei, com seus mandamentos e suas regras. O seu propósito era fazer a paz ao criar em si mesmo um novo povo daqueles dois povos. Então, houve aí a derrubada da lei. Mas por que era importante a gente entender muito bem essa divisão, né, que eu estou trazendo aqui sobre a lei mosaica? Por quê? Nós vimos que parte da lei que nós estamos trazendo aqui como lei moral, né, que é o padrão de conduta, ele ainda é válido para nós. Então, existem alguns aspectos da lei de Moisés que ainda é válido, nós vamos ver como isso é reafirmado no Novo Testamento. Mas então, o que foi que Jesus, né, ele aboliu da lei? O que é que separava? O que é que diferenciava? Daí me ajudem, eu quero a participação de vocês. O que é que separava, né, diferenciava o povo judeu dos gentios? Que causava aí essa separação, que daí foi abolida por Jesus. Alguém sabe dizer? Ninguém? Ninguém quer participar? Brito, eu acho que é pelo povo de Israel ter sido escolhido por Deus ali no início e aí eles não aceitarem outros povos, como eles receberam um chamado lá no começo, não querer dividir, talvez se sentir melhor do que os outros, eu não sei. Algo nesse sentido, eu acredito. Muito bem, Solange. Alguém mais quer dar opinião? As Danis aí, tá cheio de Dani hoje aqui. Alguém quer comentar alguma coisa para a gente avançar? É interessante que vocês participem, né? Que vocês tirem dúvida, façam perguntas para que a gente torne a aula interativa. Está tendo aula virtual, né? Já tem a separação física, então esse é um meio que a gente tem para aprender junto. Mais alguém quer comentar alguma coisa com relação fazendo algum adendo no que a Solange falou? Então vamos lá. Então nós vimos no livro de Efésios, né? Quando Cristo fez isso quando aboliu a lei. Mas Cristo, ele aboliu a lei de Moisés, ele deixou de cumprir a lei quando ele veio aqui? O que vocês acham? Cristo, ele deixou de cumprir a lei? Nós sabemos que ele era judeu, né? Cristo, ele deixou de cumprir a lei? Fazendo até uma alusão do que a gente leu aqui no livro de Efésios 2:15, que ele fala que Cristo aboliu a lei. Cristo, ele veio para abolir a lei? Gente, eu não sei. Deixa eu ver se alguém está fazendo pergunta no chat. O Everton está participando aqui no chat, o Tony também não tinha visto. Então ele está falando sobre que o Eliseu disse que ele cumpriu a lei. E o Everton falou que ele cumpriu a lei na íntegra. Muito bem. Muito bem. Então vamos ver lá, ó. Abram lá o livro de Mateus. Alguém lê para mim Mateus 5:17, por favor. Livro de Mateus 5:17. Me ajudem aí. Mateus 5:17, por favor. Brito, eu vou ler aqui, tá? Por favor, Tony. Obrigado. Mateus capítulo 5, verso 17. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Muito bem. Então o próprio Cristo está falando aí que ele veio para cumprir a lei, não para revogar. Mas isso está fora de contexto com o que Paulo está trazendo no livro de Efésios que nós lemos, né? Aboliu a lei. O que Cristo aboliu que separavam esses dois povos? O Tony deu um spoiler aí, ele mandou tá bem relacionado com o que a gente viu na aula passada, né? Alguém lembra o que a gente viu na aula passada? Que era uma marca que os judeus tinham, né? Que
denotava aí a aliança, né? Para dizer que eles tinham essa aliança com e a marca da promessa. Alguém lembra? O que era essa marca que os judeus tinham lá, que depois do 8º dia do nascimento eles tinham que fazer? Que os marcavam aí como povo? Era a circuncisão, tá? Que o Tony deu aí como contexto. Então, essa era uma característica também do povo judeu. Então, aí nós já vemos uma diferença entre os dois povos, tá? Que era a circuncisão, que era praticada pelo povo judeu e não pelos gentios, tá? Brito, Oi. só deixar o pessoal mais curiosão também, que o próprio Paulo ele responde também no verso 15, né? Quando ele fala que Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Isso. Então isso já começa a dar um sentido legal, né? Exatamente. Obrigado, Tony. Ó, a Daniela Brito está dizendo o seguinte: acredito que ele veio para cumprir a lei e veio com o próprio sacrifício para que tivemos acesso direto ao Pai. Muito bem. Nós vamos ver a explicação disso que a Dani comentou também, tá? Que está corretíssimo. Então, nós vimos aqui em Mateus 5,17, Cristo dizendo que ele não veio para desfazer a lei, né, de Moisés, mas ele veio para cumprir a lei. E de que forma que ele cumpriu a lei? Ó, Hebreus 7,27. Leiam para mim aí o livro de Hebreus 7,27, por favor. Hebreus 7,27. Ô, Brito, eu vou ler aqui, tá bom? Tá bom, Eliseu. Hebreus 7,27. Uhum. Que não necessita, como aqueles sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados das pessoas, porque isso ele fez uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Muito bem. Então, nós vemos aí no livro de Hebreus, né, que o Eliseu acabou de ler, o sacrifício. Que Cristo fez o sacrifício, né, aí por todos os povos, e ele se oferecendo aí como sacrifício vivo. Então, como Cristo, né, ele foi o nosso sacrifício, oferecendo isso em favor de ambos os povos, aí houve a abolição, né, da necessidade das ordenanças ritualísticas e que desfez a inimizade entre esses dois povos. Então, até voltando um pouquinho, quando nós falamos aí da lei que nós lemos, o que foi abolido da lei, né, para que houvesse a união desses dois povos? O que diferenciava esses dois povos? Que era justamente, se nós vimos lá inclusive no decorrer da lição, que eram a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, tá? E quais eram essas ordenanças? Daí, voltando um pouco no subtópico 3, a gente vai ver que é a lei cerimonial. Então, daqueles 3 pontos que eu comentei, né, a lei civil ela é para o próprio judeu, então, por si só, a gente já está especificando. Tem o ponto da lei moral, que nós vimos que ela serve ainda como padrão de conduta para nós, mas não como meio de salvação. E tem a lei cerimonial, que eram a circuncisão, que a gente viu, os sacrifícios, a comida, bebida, os dias de festa, o sábado. Então, tudo isso que era tido ali, essa parte da lei cerimonial, foi o que foi revogado, tá? Por Jesus, porque causava a separação entre esses povos. E daí eu até trouxe aqui mais alguns pontos para a gente falar aí sobre a lei, para que ninguém tenha dúvida, tá? Quando a gente fala, a gente viu lá que os 10 mandamentos, eles são um resumo da lei, tá? Da lei mosaica, porque ela é muito maior, tá? Mas ela está resumida aí entre esses 10 mandamentos. E para nós, quando nós falamos aí da lei moral, a gente vai ver, leiam para mim no livro de Romanos 13 e 9, por favor. Quem tiver fácil aí, abra aí o livro de Romanos 13 e 9, por gentileza. Romanos 13 e 9. E daí Pois outro,
Só segura um pouquinho, Dani, eu vou pedir para abrir um Ok, outro versículo também, tá? ok. Aí, abra aí também para mim, no livro de João 13 e 34. João 13 e 34. E outro, me ajuda aí na leitura, no livro de Mateus 22 e 37. Então, recapitulando aqui, ó, a Dani vai ler Romanos 13, 9. Aí outra pessoa me ajude aí com a leitura de João 13 e 34. E outra no livro de Mateus 22 e 37, por favor. Então vamos lá, Dani, pode ler o Romanos aí, Romanos 13, 9. Que é, pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. Tudo bem, então aqui ó, nós já vemos o próprio Paulo trazendo a explicação. Então ele trouxe ali uma descrição prévia, né, dos mandamentos. Ele disse que tudo isso se resume no amor ao próximo, tá? Então agora outra pessoa lê aí para mim no livro de João 13:34. João 13:34, por favor. João 13:34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vos amem uns aos outros. Muito bem. Então aqui ó, o próprio Cristo falando, né, o novo mandamento: amem uns aos outros como eu vos amei. E agora alguém lê para mim no livro de Mateus 22:37. Eu vou ler aqui, tá bom? Tá bom, Eliseu. Respondendo-lhes Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Pode continuar, por favor, Eliseu. Tá? Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pode continuar? Pode. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo bem, então a gente vê aqui, ó, nesses 3 versículos que nós lemos, né? Então, em Romanos 13:9, nós vemos ali ele falando do amor ao próximo, tá? No livro de João 13:34, novo mandamento, que é amar o próximo como Cristo nos amou. E agora no livro de Mateus, o próprio Cristo também, né, quando ele foi questionado pelos fariseus acerca dos mandamentos, daí nós vimos o que o Liseu acabou de ler. Ele falou que o maior e grande mandamento é amarás o teu Deus, e na sequência ele fala também do amor ao próximo, e que disso depende toda a lei. Por quê? Se nós pegarmos a parte da lei moral, que aí era tida como judeu para os judeus, a gente vê que esses preceitos eles são reafirmados também quando a gente fala da lei moral, né? E fazendo uma alusão aí dos 10 mandamentos, é que eles são reafirmados pelo próprio Cristo no Novo Testamento, tá? Então, para ficar fácil da gente entender, quando a gente fala, se você amar o seu próximo, se nós pegarmos lá os 10 mandamentos, né? Adultério, não adulterarás, não matarás, não cobiçarás, e os outros nós temos que, daí é uma relação, né? Horizontal, ou seja, de mim com o meu próximo, quem ama não faz nada daquilo. Então, Cristo, então isso é um indício de que esses preceitos, né, morais que eram tidos aí da lei para os judeus, eles ainda continuam sendo válidos para nós hoje, tá, como padrão de conduta, mas eles não servem como meio de salvação, como era lá para a lei, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Tony, Eliseu, se quiserem fazer um comentário também. Brother, por enquanto tudo tranquilo, tudo bem explicado, tá bom? Legal. Tranquilo, Britão. Pode seguir, velho. Legal, pessoal. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, perguntem, tá? Não vamos sair daqui com dúvida. Se eu não souber responder, ou Eliseu responde, ou o Tony. Brincadeira. Mas se porventura surgir alguma dúvida, a gente vai pesquisar para responder na próxima aula, tá? Então vamos lá. Então a gente viu aqui
que essa separação, né, do que foi abolido por Jesus foi a parte da lei cerimonial que nós vimos. Deixa eu voltar aqui, ó. Essa parte aqui, ó, da lei cerimonial, tá? Que estavam relacionado aí a cerimônia, os ritos, o sábado, enfim, a própria circuncisão, que separava esse povo. Então, essa parede de separação que era espiritual, ela estava diretamente ligada a essa parte da lei cerimonial que era exclusiva aí dos judeus, tá? E essa parte da lei civil que é para o próprio povo judeu. Então, isso aqui já tá bem específico. Então, dando a sequência, agora a gente já vai adentrar num novo tópico. Deixa eu só ver, porque acho que tinha um versículo que eu queria ler com vocês também. Ó, só para a gente fechar aí com chave de ouro esse tópico 4, até lendo aqui o comentarista da nossa lição, que ele fala o seguinte: a revogação que foi aludida, que foi o que eu comentei há pouco, é da lei cerimonial, que resultava na separação, né, dos judeus dos gentios. Então, a lei que foi abolida foi a lei cerimonial, tá? Que era aí praticada pelos judeus. A lei moral serve para nós hoje também, mas não como meio de salvação. Então, ele aboliu essas necessidades, essas ordenâncias ritualísticas, e assim essa inimizade foi desfeita, tá? Agora no próximo tópico, nós vamos falar, entrar no tópico 2, que pela paz Cristo fez um novo homem, tá? Pessoal, aí, o que é paz? Quando a gente pensa assim em paz, né? Uma palavra que a gente usa muito, mas quem consegue me contextualizar e definir o que é paz, tá? Não tem certo e errado. O que é paz para você? Quem quer participar aí? O que é paz, pessoal? Tranquilidade. Tranquilidade. A Dani falou tranquilidade. Alguém mais ia comentar aí? Eu disse que paz pode ser dito como o fim de conflito. Muito bem, Eliseu, também. Tranquilidade, um fim de um conflito. Alguém mais quer participar? O que é paz? Algo que a gente ouve muito, né? Ô, Britão, Opa, seria talvez também a ausência do medo? ausência do medo. Muito bem, Tony. Alguém mais? Ó, a lição ela traz um conceito bíblico de paz, né? Que daí, vamos lá. Boas relações, que daí está diretamente relacionado os dois próximos que eu vou falar aqui com a resposta do Eliseu. Abram para mim lá no livro de Atos 24. A gente vai ler do 2, os versículos 2 e 3. Atos 24, 2 e 3. Daí quem achar pode ler para mim, por gentileza. Alguém achou aí para ler? Atos Eu vou ler aqui. 24, 2 e 3. E, sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto que através de ti estamos desfrutando de muito sossego, e que atos dignos são feitos a esta nação por tua providência. Sempre e em todo lugar, excelentíssimo Félix, o que queremos reconhecer com todo o agradecimento. Tudo bem, então nós vemos aí, ó, nessa passagem de Atos, falando de boas relações, que é o que a lição traz aí de Paulo com o imperador Félix. Aí, o fim de um conflito, Lucas 14, 32. Lucas 14, 32. Me ajudem aí, ó, com a leitura, pessoal. Quem achar pode ler, tá? Eu vou ler, Britão. Peraí. Tá. Lucas, capítulo 14, verso 32. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada,
pedindo condições de paz. Muito bem, então aí a gente vê a alusão de um fim de um conflito, ou seja, condição de paz entre duas partes, né? O fim de um conflito foi o que o Eliseu disse, e também está relacionado com a explicação de paz aí de boas relações, né? Entre as pessoas. E o terceiro ali, Dani, se você puder ler para a gente, ó, primeiro a Reis 4:24. Aí está relacionado com a sua resposta aí de tranquilidade. Só um minuto. Ele governava a todos os reinos a oeste e Eufrates, desde Tifes até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Isso. Aí, ó, estado de tranquilidade, né? Paz. E, por fim, o livro de Gálatas 5:22, né, como uma qualidade espiritual. Eu vou ler aqui, ó. Mas o Espírito produz, né? Amor, alegria, paz, tá? Que também é uma qualidade espiritual. E de que forma que nós temos paz? Por meio do próprio Cristo, tá? Cristo, ele é tido como sendo a nossa paz. Então nós vimos aí que a Bíblia ela traz alguns contextos para nós do significado de paz, ou seja, ela é o fim de um conflito. Nós vemos o conflito que existia aí entre os judeus e os gentios, tá? Então, por meio do estabelecimento da paz, né, com a revogação, o sacrifício de Cristo, estabeleceu-se a paz entre esses dois povos, ou seja, o fim de um conflito que existia entre eles. O livro de João, eu vou ler aí. Ó, João 14, do 23 ao 27. Ó, João 14, do 23 ao 27. Jesus respondeu: Se alguém me ama, obedecerá ao meu ensino. Meu Pai o amará. Nós, ah, nós viremos até ele e viveremos com ele. Quem não me ama não obedece os meus ensinamentos, e os ensinamentos que vocês estão ouvindo nem são de fato os meus, mas do Pai que o enviou. Eu lhes tenho dito todas essas coisas enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, que é o Espírito Santo, e o Pai vai mandar em meu nome. Vai ensinar tudo a vocês e vai lembrar a vocês tudo o que eu já lhes disse. Eu lhes deixo a paz. A minha paz eu dou a vocês. Eu não lhes dou essa paz que o mundo dá. Portanto, seus corações não devem ficar nem perturbados, nem com medo. Nós vemos aqui o próprio Cristo dizendo que ele nos deixou a nossa paz. Mas mais do que isso, que é a reflexão que a lição nos traz, é que o próprio Cristo, além de ser, né, a, a pessoa que estabeleceu a paz, ele é a própria paz. E nós vemos ali no livro de João o próprio Cristo dizendo isso, que ele deixava a paz. Outro ponto, pessoal, e daí falando um pouquinho mais adiante, quando a gente viu, né, em que momento em que houve a necessidade do restabelecimento de paz. Nós estamos trazendo um contexto específico da nossa lição, falando desse conflito entre judeus e gentios, mas desde antes, quando nós vemos a queda do homem, houve a necessidade do restabelecimento da paz, tá? Para que houvesse essa reconciliação que nós estamos vendo aí culminada no sacrifício de Cristo. Então, desde a queda do homem, houve a necessidade do restabelecimento da paz, e daí numa relação vertical, ou seja, entre Deus e os homens. Aí a lição ela trouxe alguns subsídios aqui sobre a redenção de Cristo. Nós vemos alguns profetas, alguns livros da Bíblia que trazem justamente as referências, né, da vinda do Messias e o propósito dele, que era o restabelecimento da paz, que é o que nós estamos estudando especificamente na lição de hoje. Então, nós vemos lá, depois da queda, né, houve a destruição da paz ali por obra de Satanás, e daí depois, no Antigo Testamento, nós vamos ver algumas promessas
a respeito da vinda do Messias. Tá? Então, o próprio Davi profetizou, né, que ele viria e governaria entre as nações. Isaías também disse em Isaías 9:6, né, que ele viria como príncipe da paz. Mais adiante, nós vemos também o profeta Ezequiel, né, dizendo aqui que Deus propôs estabelecer o Messias, que ele seria o concerto de paz. O próprio nascimento de Jesus, quando nós vimos lá declarando lá no livro de Lucas 2:14, que ele chegaria, que a paz acabara de chegar na terra. Então, fazendo alusão aí ao nascimento de Jesus. Então, nós vemos que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Cristo, ele já era tido como sendo uma promessa, né, a promessa messiânica aqui de que viria alguém para o restabelecimento da paz, para estabelecer esse concerto, né, dessa nova aliança entre Deus e os homens. E é o que nós vemos culminado aqui, tá? Que Cristo, ele foi a nossa própria paz, restabelecendo aí uma relação horizontal, que é que nós vimos entre os judeus e os gentios, estabelecendo e criando um novo homem. E também essa relação vertical, ou seja, entre Deus com os homens. Por quê? Embora os judeus, eles, enfim, tinham os preceitos, seguissem a lei, eles também eles tinham pecados perante Deus. Então, Cristo, ele foi o sacrifício que permitiu com que houvesse aí essa ligação entre Deus com os homens. Tá? Cristo foi a pessoa em que restabeleceu a paz, tanto na horizontal, entre gentios e judeus, daí formando um novo povo, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, e também na vertical, quando a gente fala dessa relação aí do homem com o próprio Deus. E daí, quando ocorreu aí essa reconciliação que nós vimos pela obra de Jesus Cristo, nós vemos um novo povo. E que povo é esse? Então nós vimos lá, existia uma separação, judeus e gentios, e essa parede de separação. Mas que povo é esse? O que foi criado com a quebrada dessa barreira de separação entre esses dois povos? Alguém se habilita a dizer? Acho que tem pergunta aqui, ó, peraí. Alguém se habilita a dizer? Que povo é esse? A igreja, tá? Então esse novo povo criado, né? Essa unificação, essa quebrada de barreira, né? Como a Solange trouxe, né? Os judeus, eles eram tidos como o povo da promessa, e daí nós fomos herdados como filhos adotivos e participantes aí de toda a herança, né? Da promessa. Nós somos a igreja. Então hoje esse novo povo criado por Cristo é a própria igreja, que é o que vai trazer aí nesse subtópico 2. Pessoal, até aqui, alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Aí, ó, o Eliseu tinha respondido ali, ó, a igreja. Muito bem. E por fim, pessoal, a gente vai partir aí pro terceiro tópico, que é pela cruz reconciliados com Deus num corpo, tá? O subtópico 1, ele está trazendo aqui o título de Cristo se fez maldição por nós. Então nós vimos aí que por meio do sacrifício de Jesus Cristo, né, houve a reconciliação entre os povos, mas e a revogação aí de toda a parte da lei cerimonial, né, que era cumprida aí para os judeus, para que fosse quebrada essa inimizade que existiu entre esses dois povos. E o meio de Jesus fazer isso foi pelo sacrifício na cruz. Então, o sacrifício na cruz eliminou essa inimizade entre os povos, mas também criou a nova aliança. E por meio de quê? Por meio do sacrifício. Então, o subtópico 1 do tópico 3, ele traz Cristo se fez maldição por nós. Tá? E por que ele fala maldição? Tá? Por que Cristo se fez maldição por nós?
A própria lição explica que o sacrifício que Jesus fez, né, ou seja, a morte de cruz, ela era tida pelos judeus como sendo uma maldição, e para os gentios ela era tida como loucura, tá? Então, se alguém puder me ajudar, abrindo o livro aí de Hebreus 12:2, a gente vai ver justamente isso, tá? Que a condenação por morte de cruz, ela era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Então, alguém me ajuda aí, por gentileza, abrindo aí no livro de Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Muito bem, Eliseu. Então, a gente viu aí a desonra, né? A palavra desonra que está fazendo alusão aí dessa profunda humilhação que era a morte de cruz que Jesus passou por nós, né? Para ambos os povos. Aí, mais adiante, a lição traz alguns aspectos, né, de como era feita essa morte de cruz, que é algo que a gente viu bastante, mas eu vou trazer aqui, que eram os açoites. Então, esses açoites eram feitos com tiras de couro acompanhadas de chumbo, com os ossos, né? Então, à medida que o réu ele era açoitado e o chicote batia, levantava a, a pele, tá? Então, imagina só, isso é algo que eu sempre me pego pensando, no sofrimento que era essa morte de cruz, né, que Jesus passou por nós, para que nós tivéssemos aí, fosse quebrada essa barreira que separava, que existia, né, e que nos proporcionou ter acesso direto ao Pai. Então, isso que eu acabei de dizer, está lá no livro de Marcos 15:15. E depois disso, né, então tinha a parte do açoite, e depois o réu ele era obrigado a carregar a sua cruz publicamente, tá? E apesar de todos esses aspectos, né, da dificuldade, da humilhação que era essa morte de cruz, Cristo, ele suportou tudo isso e ele levou toda a nossa culpa morrendo na cruz do Calvário. Então, Cristo ele foi o sacrifício perfeito. Nós vimos que a parte da lei cerimonial, né, que os judeus cumpriam, tinha a parte lá dos sacrifícios, ou seja, para que os pecados eles fossem perdoados perante Deus. E Cristo, ele foi o sacrifício perfeito. Por quê? Cristo, ele foi o nosso Cordeiro Imaculado, ou seja, ele não tinha pecado, tá? Então, Cristo, ele foi o sacrifício perfeito, porque o sacrifício que era feito pelos homens era feito por uma pessoa que não era santa, tá? Em termos entendam santidade que eu estou trazendo, sem pecados, tá? Então, Cristo, ele foi o nosso sacrifício perfeito. Então, ele se fez maldição em nosso lugar, e daí fazendo alusão, por que maldição? Porque era tido como um sinal de maldição pelos judeus, né, e profunda humilhação, essa morte de cruz. E foi o meio que Cristo fez para restabelecer a paz e a reconciliação entre os povos. No subtópico 2, ele traz um pouquinho mais de contexto também sobre a mensagem da cruz. Alguém consegue ler para mim o subtópico 2, por favor? Subtópico 2 do tópico 3. Eu vou ler aqui, brother. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Colossenses 1:20. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz. E também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as bases entre Deus e os homens, isto é o ministério de reconciliação. 2 Coríntios 5:18-20. Muito bem. Então aí, como resumo do segundo tópico, né, Cristo, ele é a paz entre os homens, né, e isso
exemplificado aí nessa reconciliação que aconteceu por meio da mensagem apregoada na cruz por ele. E por fim, o subtópico 3, reconciliados na cruz em um corpo. Então, quando Cristo desfez essa barreira, né, de separação, ele reconciliou aí judeus e gentios em um só corpo. Então, e que corpo é esse que foi criado? Somos nós, né? Foi um novo povo, um povo único, que é a Igreja de Jesus Cristo. Então, a gente viu em lições passadas, né? Cristo considerado como sendo a igreja considerada como sendo o corpo de Cristo, que é esse novo povo que foi criado por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Pessoal, a gente conseguiu aí passar, a gente tem ainda mais alguns minutinhos, 8 minutinhos aí até para o fim da aula. Eu queria abrir para vocês, se vocês têm alguma dúvida, algum ponto que eventualmente não tenha ficado claro com relação às explicações dos pontos que foram trazidos na aula de hoje. Então, queria abrir aí para vocês tirarem as dúvidas ou fazer eventualmente comentários sobre os tópicos que a gente estudou na manhã de hoje. Alguém no chat, alguém quer fazer algum comentário? Tirar alguma dúvida? Ô, brother, por aqui, tudo tranquilo, foi muito bem explicado os tópicos, tá? Tá tudo tranquilo. Obrigado, Eliseu. Pessoal, os alunos aí, alguém tem alguma dúvida? Bom, eu acho que ninguém. Pessoal, a gente está à disposição, tá? A gente vai encerrar a nossa aula hoje, mas caso vocês tenham dúvidas, podem me procurar os outros professores que também estão aí nos auxiliando, o Eliseu, o Tony. Se tiverem dúvidas, perguntem, não levem essa dúvida para casa, tá? Eu tentei ser o mais positivo possível. Mas se caso alguém tenha dúvida, nos procurem. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu sei que esse modelo de aula aí é novo para todo mundo, para nós como professores, né? A gente perde essa interação física que nós temos com o aluno na sala, mas o nosso intuito é melhorar todos os domingos em trazer talvez mecanismos novos, né, para que nós consigamos passar a mensagem de forma mais clara para vocês, tá bom? Muito obrigado pela participação. Oi. É só para avisar o pessoal também, aproveitando que você está nesse slide aí, um novo povo, a igreja. Pessoal, a próxima aula nós vamos tratar, então, vai dar continuidade a esse assunto. Nós vamos ver a igreja, qual é o seu fundamento, e nós vamos discorrer o assunto da igreja, dando prosseguimento à aula do Brito. Muito bem. E daí até pegando um gancho do Eliseu, as aulas, elas estão muito interligadas, tá? Uma aula com a outra. Então a gente viu que parte da aula de hoje ela estava extremamente ligada com a lição passada, ministrada pelo Tony. É muito importante o estudo de vocês, a participação em todas as aulas, porque a gente vai construindo aí uma linha de pensamento à medida que e de estudo também à medida que as lições vão avançando, tá? Eliseu, você pode nos despedir em oração, por favor? Amém. Vou orar. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos pela aula maravilhosa que nós tivemos na IBD de hoje, aprendendo mais uma vez acerca da sua palavra. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados e pela reconciliação que nós tivemos. Te agradecemos porque todas as barreiras e muralhas foram quebradas pelo poder do seu sacrifício. Te agradecemos porque hoje nós somos um corpo chamado igreja, ao qual nós podemos te adorar, bendizer e enaltecer o seu nome e ser templo do seu Espírito Santo. Por Jesus, dê a cada um domingo abençoado debaixo da sua presença. Nos dê logo mais à noite um culto, uma live abençoada para adorarmos o seu nome mais uma vez. Nos dê também uma semana abençoada debaixo da sua proteção, da sua graça. E Jesus, nós já te pedimos que seja uma semana onde nós tenhamos boas notícias na nossa nação
e no mundo. Mas Jesus, fica conosco, te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Deus abençoe, Eliseu. Pessoal, Deus abençoe e esperamos vocês aí na próxima aula. Um ótimo domingo para todos. Amém. Deus abençoe, Pai. Amém. Deus abençoe. Amém, Bitão. Deus abençoe, cara. Maravilhosa aula aí, tá? Amém. Um ótimo domingo, pessoal.